Saudações, já falamos da civilização africana e indiana e agora vamos falar da civilização ecológica chinesa. Basicamente, a visão de Xi Jinping do socialismo com características chinesas. O secretário-geral Xi Jinping fez um discurso de abertura na cúpula dos líderes da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, apontando que a civilização ecológica é uma tendência histórica no desenvolvimento da civilização humana. Guiados pela construção da civilização ecológica, coordenam a relação entre o homem e a natureza. É necessário resolver as contradições trazidas pela civilização industrial, limitar as atividades humanas ao limite que o meio ambiente ecológico pode suportar e realizar a proteção integrada e gestão sistemática das montanhas, rios, florestas, campos, lagos, grama e areia. Essa importante conclusão científica e declaração importante é a mais recente exposição feita pelo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, após o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, sobre a posição histórica, estágio de desenvolvimento, tendência de desenvolvimento, essência central da civilização ecológica e a relação interna entre a civilização ecológica e a civilização industrial. Uma profunda compreensão dessa importante tese científica é importante porque tem um alto valor teórico e também um valor prático muito importante para a integração completa, precisa e abrangente do novo conceito de desenvolvimento em todo o processo de desenvolvimento nacional e em vários campos, para a construção de um novo padrão de realização, a realização do desenvolvimento em alta qualidade, a promoção de uma transformação ecológica abrangente da economia e da sociedade, bem como a transformação da civilização humana de uma civilização ecológica para um paradigma de civilização ecológica, construindo melhor uma comunidade de vida entre homem e natureza e uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. A evolução das formas de civilização humana segue essencialmente a lei da contradição. Essencialmente, vamos ler o discurso de Xi Jinping, intitulado Civilização Ecológica, a tendência histórica do desenvolvimento da civilização humana, que ele proferiu por ocasião da abertura da Universidade Nazarbayev, em Astana, no Cazaquistão, e que foi publicada em 11 de julho de 2014 no Diário do Povo, certo? Está em chinês. A tradução é pela inteligência artificial. Vamos ler. A construção da civilização ecológica é um grande plano relacionado ao bem-estar do povo e do futuro da nação, e é uma parte importante da realização do sonho chinês do grande rejuvenescimento da nação chinesa. Em 7 de setembro de 2013, o secretário-geral Xi Jinping fez um discurso na Universidade Nazarbayev, no Cazaquistão. Engraçado, foi o dia que o Brasil se declarou independente. E respondeu a pergunta dos alunos. Veja, olha a diferença. Todo esse discurso que se transformou na política orientadora da China foi feito respondendo a alunos de uma universidade estrangeira. Ao falar sobre a proteção ambiental, ele apontou, e aqui começa o discurso: queremos montanhas verdes e águas azuis, mas também montanhas de ouro e prata. Preferimos ter montanhas verdes do que montanhas de ouro e prata. E montanhas verdes e águas azuis são também montanhas de ouro e prata. De acordo com o conceito de respeitar a natureza, conformar-se com a natureza e proteger a natureza, devemos implementar a Política Nacional Básica de economizar recursos e proteger o meio ambiente, integrar a construção da civilização ecológica em todos os aspectos e em todo o processo de construção econômica, política, cultural e social, construir uma China bonita e nos esforçarmos para avançar para uma nova era de civilização ecológica socialista. Primeiro ponto. Um bom ambiente ecológico é o modo de vida e o bem-estar mais inclusivo. A civilização ecológica é uma grande conquista no progresso da sociedade humana. Os seres humanos experimentaram a civilização primitiva, a civilização agrícola e a civilização industrial. A civilização ecológica, nesse sentido, é o processo do desenvolvimento da civilização ecológica até certo estágio,
e é um novo requisito para o desenvolvimento harmonioso do homem e da natureza. Construir uma civilização ecológica não é abandonar a civilização industrial, entenderam, europeus? E retornar ao modo original de produção de vida, mas construir uma sociedade civilizada com desenvolvimento produtivo, vida fluente e uma boa ecologia, baseada na capacidade de carga dos recursos e do meio ambiente, tendo como critério as leis da natureza e tendo como meta o desenvolvimento sustentável e a harmonia entre o homem e a natureza. A relação entre o homem e a natureza é a relação mais básica de toda a sociedade humana. O mundo natural é a base e a premissa para o surgimento, a existência e o desenvolvimento da sociedade humana. Os seres humanos podem intencionalmente usar e transformar a natureza por meio das atividades de prática social. Mas os seres humanos são, em última análise, uma parte da natureza. No processo de desenvolvimento e utilização da natureza, os seres humanos não a podem anular. O comportamento humano deve estar em conformidade com suas leis. O homem e a natureza são interdependentes e interrelacionados como um todo. Não podemos apenas pedir e não prestar atenção ao mundo natural. E apenas falar em usá-lo sem falar em construí-lo. Proteger o meio ambiente natural é proteger também a humanidade. E construir uma civilização ecológica é beneficiar a humanidade. Gente, eu leio isso e fico pensando nos garimpeiros, nos latifundiários, na Amazônia, nos 4 anos do inferno bolsonarista. Cara, como a gente estava atrasado. Nossa Senhora, mas vamos continuar com Xi Jinping. Do ponto de vista histórico, a prosperidade da ecologia leva à prosperidade da civilização. E o declínio da ecologia leva ao declínio da civilização. Os maias aprenderam isso 2 vezes, da pior forma. Em todos os tempos e em todo o mundo, não faltam exemplos a esse respeito. Engels apontou profundamente em seu livro Dialética da Natureza, abre aspas, não devemos ficar excessivamente intoxicados pela nossa vitória sobre a natureza. Para cada uma dessas vitórias, a natureza fará uma retaliação contra nós, fecha aspas. Vale a pena ponderar as lições da história. A civilização chinesa foi transmitida por mais de 5.000 anos e acumulou uma rica sabedoria ecológica. Os pensamentos filosóficos, o céu e o homem são um, e o tal segue a natureza, o poema clássico admoesta o rei a não bater em 3 pássaros da primavera e os filhos aguardam porque os filhos aguardam ansiosamente a mãe no ninho, e o lema da família, um mingau e uma refeição, é difícil pensar de onde veio, meio fio, continuo pensando nos recursos materiais, são visões simples e sábias da natureza, que ainda são dadas às pessoas e fornecem profundas advertências e inspirações. Nosso partido sempre deu importância à construção da civilização ecológica. No início dos anos 1980, adotamos a proteção ambiental como uma política nacional básica. No novo século, economizar recursos tornou-se uma política nacional básica. Ao longo dos anos, promovemos vigorosamente a proteção do meio ambiente ecológico e alcançamos resultados notáveis. Todavia, após mais de 30 anos de rápido desenvolvimento, os problemas ecológicos e ambientais acumulados tornaram-se cada vez mais aparentes, entrando em um estágio de ocorrência frequente. Por exemplo, a poluição dos sistemas fluviais, das águas subterrâneas, a falta de segurança da água potável em todo o país não podem mais ser ignoradas. Em algumas áreas, metais pesados e poluição do solo são relativamente sérios, e a poluição atmosférica é frequente em grande escala e longo prazo em todo o país. Esses problemas ambientais pendentes afetaram e prejudicaram seriamente a produção, a vida e a saúde das pessoas, e a sociedade respondeu fortemente, resultando em um número crescente de incidentes em massa. Isso mostra que, com o desenvolvimento da sociedade e a melhoria contínua dos padrões de vida das pessoas, as necessidades das pessoas por água limpa, ar fresco, alimento seguro e um ambiente bonito estão ficando cada vez maiores. Como alguém disse, as pessoas comuns costumavam viver para comer e vestir, mas agora estamos esperando pela proteção ambiental. E buscar a sobrevivência no passado tornou-se agora buscar um ambiente mais ecológico, sadio. O secretário Xi Jinping destacou: um bom ambiente ecológico é o produto público mais justo e o modo de vida e bem-estar mais inclusivo de qualquer povo.
Proteger o meio ecológico está relacionado aos interesses fundamentais da esmagadora maioria das pessoas e os interesses de longo prazo do desenvolvimento da nação chinesa. Devemos entender claramente a urgência e a dificuldade de proteger o meio ambiente ecológico e controlar a poluição ambiental. Entender claramente a importância e necessidade de fortalecer a construção de uma civilização ecológica e intensificar nossos esforços para superar a dificuldade com uma atitude altamente responsável em relação ao povo e às gerações futuras, de modo a promover de forma abrangente a construção da civilização ecológica e realizar assim um desenvolvimento sustentável da nação chinesa. Segundo ponto, proteger o meio ambiente ecológico é proteger a produtividade. Em maio de 2013, o secretário Xi Jinping apontou durante o 6º estudo coletivo do Birô Político do Comitê Central que devemos lidar corretamente com a relação entre desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente ecológico, e estabelecer firmemente o conceito de que proteger o meio ambiente ecológico é proteger a produtividade e melhorar o meio ambiente ecológico é desenvolver a produtividade. Essa importante exposição esclarece profundamente a relação entre meio ambiente ecológico e a produtividade, e é um grande desenvolvimento da teoria da produtividade, repleta de valores e conceitos de desenvolvimento de respeito à natureza e busca do desenvolvimento harmonioso entre homem e natureza. Desde a reforma e a abertura, nosso país tem insistido em concentrar-se na construção econômica para promover o rápido desenvolvimento econômico. Nesse processo, enfatizamos o desenvolvimento sustentável e atribuímos importância ao fortalecimento da conservação da energia, redução de emissões e proteção ambiental. No entanto, em alguns lugares e campos, a relação entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente ecológico não foi devidamente tratada. E o desenvolvimento econômico foi obtido às custas do consumo desenfreado de recursos e da promoção de danos ambientais, o que resultou em problemas cada vez mais proeminentes nos recursos energéticos e no meio ambiente ecológico. Por exemplo, as restrições aos recursos energéticos foram fortalecidas e a dependência de recursos importantes como petróleo aumentou rapidamente. As terras cultivadas estão se aproximando da linha vermelha de 1 bilhão e 800 milhões de mu. Um mu equivale a 666,67 metros quadrados. É basicamente 1/3 de 2.000 metros quadrados. E, portanto, 1/15 de um hectare. Sendo assim, ele está falando de 120 milhões de hectares. E a erosão do solo, a desertificação da terra e a degradação das pastagens são graves. Devido à exploração cega, superexploração e desenvolvimento desordenado, algumas áreas se aproximaram até mesmo excederam o limite da capacidade de carga dos recursos e do meio ambiente. A quantidade total de emissões de gases de efeito estufa é grande e a taxa de crescimento é muito rápida. Se essa situação não mudar, os recursos energéticos não conseguirão se sustentar e o ambiente ecológico vai ficar sobrecarregado, o que inevitavelmente trará um sério impacto para o desenvolvimento econômico sustentável. E o espaço e a resistência para o desenvolvimento do meu país serão cada vez menores. O secretário Xi Jinping apontou: devemos muito pelo meio ambiente ecológico. Se não prestarmos muita atenção a esse trabalho de agora em diante, vamos pagar um preço muito maior no futuro. Olhando ao redor do mundo, muitos países, incluindo alguns países desenvolvidos, passaram pelo processo de poluição primeiro e governança depois. Durante o processo de desenvolvimento, o ambiente ecológico foi destruído e muitas coisas inúteis ou mesmo destrutivas foram criadas. Para compensá-lo novamente, o custo será maior do que a riqueza que foi criada nesse processo. Em particular, em alguns lugares, como áreas de poluição por metais pesados, a água e o solo foram poluídas de forma que é muito difícil recuperá-las e, portanto, elas não foram recuperadas. A Grã-Bretanha foi o primeiro país a embarcar no caminho da industrialização e Londres é conhecido como capital do nevoeiro há muito tempo. Em 1930, os incidentes de poluição atmosférica no Vale do Meuse eclodiram na Bélgica, atraindo a atenção mundial. O evento de poluição fotoquímica na década de 1940 tornou Los Angeles mundialmente famosa. A lição não está longe. Embora o rápido desenvolvimento da industrialização tradicional ocidental tenha criado uma enorme riqueza material, também pagou-se um preço ambiental e ecológico muito alto. A lição é extremamente profunda.
A China é um país com uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Para construirmos um país moderno, seguir o antigo caminho dos Estados Unidos e da Europa não vai funcionar. Recursos energéticos relativamente insuficientes e a fraca capacidade de carga do ambiente ecológico tornaram-se uma condição nacional básica de nosso país. Os problemas ambientais ocorridos nos países desenvolvidos em 100 ou 200 anos concentraram-se rápido no desenvolvimento do meu país por mais de 3 décadas, mostrando características estruturais comprimidas e compostas que são óbvias. Velhos problemas ambientais não foram resolvidos e novos problemas ambientais surgiram um após o outro. É insustentável seguir esse caminho antigo e consumir recursos sem restrições e poluir o meio ambiente a qualquer custo. Para alcançar a industrialização, a informatização, a urbanização e a modernização agrícola, a China deve embarcar em um caminho novo de desenvolvimento. Somente quando prestamos mais atenção ao meio ambiente ecológico, que é um elemento de produtividade, respeitamos mais a lei de desenvolvimento da ecologia natural, protegemos e fazemos bom uso do meio ambiente ecológico e podemos desenvolver melhor a produtividade, de forma a realizar harmoniosamente uma união entre homem e natureza em um nível superior. Devemos superar o pensamento tradicional que coloca a proteção ecológica em oposição ao desenvolvimento da produtividade, que é o que se faz no Brasil, né? Fazer grandes determinações e fazer grandes esforços para mudar as estruturas industriais irracionais, os métodos de utilização de recursos, estruturas de energia, layouts espaciais e estilos de vida, que não ajudam. E de forma mais consciente devemos buscar promover o desenvolvimento verde, o desenvolvimento circular e o desenvolvimento de baixo carbono. Nunca devemos sacrificar nosso meio ambiente e desperdiçar recursos em troca do crescimento econômico temporário. Deixa eu falar um pouco sobre esse negócio de desenvolvimento circular. Desenvolvimento circular é o que permite às futuras gerações terem acesso exatamente ao que as gerações atuais têm. Ele está falando isso em contraposição ao desenvolvimento liberal capitalista, que é piramidal, certo? Não tem jeito de você pegar a parte de baixo da pirâmide e colocar em cima. Se você fizer isso, ela vai cair. Então, o desenvolvimento econômico liberal, ocidental capitalista, é de base piramidal. Xi Jinping, que é um desenvolvimento de base circular. Terceiro ponto que levanta é o foco na construção ecológica com a ideia de engenharia de sistemas. O secretário Xi Jinping enfatizou que a governança ambiental é um projeto sistemático que deve ser firmemente compreendido como uma questão importante para a subsistência das pessoas. De acordo com a ideia de engenharia de sistemas, devemos fazer um bom trabalho na implementação de tarefas-chave na construção da civilização ecológica, garantindo efetivamente os recursos energéticos, controlando a poluição ambiental, construindo um bom ambiente ecológico e criando uma boa produção e ambiente de vida para todas as pessoas. É necessário estabelecer firmemente o conceito de linha vermelha ecológica. Presta atenção nisso. A linha vermelha ecológica é a linha de fundo e a linha vital da segurança ecológica nacional. Essa linha vermelha não pode ser violada. Uma vez violada, ela colocaria em risco a segurança ecológica, a produção e a vida das pessoas, bem como o desenvolvimento sustentável do país. Os problemas ecológicos e ambientais em nosso país atingiram um nível muito grave e as medidas mais severas devem ser tomadas. Caso contrário, não apenas a situação geral de deterioração do meio ambiente ecológico será fundamentalmente revertida, mas também outras metas de desenvolvimento ecológico e ambiental que ainda vislumbramos não serão fáceis de ser alcançadas. O secretário Xi Jinping enfatizou: na proteção ecológica e ambiental é necessário não ir longe demais. Caso contrário, você deve ser punido. É necessário estudar cuidadosamente e demonstrar o que deve ser incluído na linha ecológica vermelha. Como garantir a linha vermelha ecológica do sistema e proteger um bom sistema ecológico, tanto quanto possível. Essa linha ecológica vermelha deve ser seguida por todo o partido e por todo o país, e não deve, sob quaisquer hipóteses, ser ultrapassada, sob penas severas. Otimizar o padrão de desenvolvimento do espaço terrestre nacional é importante. A Terra é o portador desse espaço para a construção da civilização ecológica. De acordo com os princípios de equilibrar a população, recursos e meio ambiente e unificar os benefícios econômicos, sociais e ecológicos, devemos coordenar a distribuição da população, o layout econômico, o uso da terra e a proteção do meio ambiente, bem como organizar cientificamente o espaço de produção,
o espaço vital e o espaço ecológico. Deixar mais espaço para a restauração da natureza, terra mais fértil para a agricultura e uma bela pátria com um céu azul, terra verde e água limpa para as gerações futuras. Acelerar a implementação da principal estratégia de zona funcional, implementar estritamente o zoneamento de função ambiental, construir um padrão de urbanização que seja científico e razoável, um padrão de desenvolvimento agrícola e um padrão de segurança ecológica, garantir a segurança ecológica nacional e regional e melhorar as funções dos serviços ecológicos. É necessário aderir ao ordenamento global da terra e do mar, cuidar mais do oceano, compreender o oceano, gerir o oceano, melhorar a capacidade e o desenvolvimento dos ambientes marinhos, proteger o ambiente ecológico marinho e promover solidamente a construção de uma potência marítima. Promover a conservação dos recursos de forma abrangente é importante. A maior parte dos danos ao meio ambiente ecológico é causada pela superexploração e uso extensivo dos recursos. Se o peixe se esgotar, no final não haverá peixe. É melhor tirar o fogo do fundo da panela do que perder a água fervente para sempre. A construção da civilização ecológica deve partir da fonte do uso dos recursos e ter como estratégia fundamental a conservação desses recursos. É preciso economizar vigorosamente e utilizar intensivamente os recursos, promovendo uma mudança fundamental na forma como esses recursos são utilizados, fortalecendo a gestão da conservação em todo o processo e reduzindo significativamente a intensidade do consumo de energia, água e terra, o que é completamente diferente da civilização capitalista liberal, do consumismo. Por isso, o capitalismo e o Ocidente têm de ser suprimidos. A Terra não consegue conviver com o sistema que eles propõem, e promovem, e financiam, e constroem. Volto a Xi Jinping. Controlar o consumo total de energia, fortalecer a conservação e a redução do consumo de energia, apoiar a indústria de baixo carbono e economia de energia e o desenvolvimento de novas fontes energéticas e renováveis, garantir a segurança energética nacional, lutar para controlar as emissões de gases de efeito estufa e responder ativamente às mudanças climáticas. Essas são prioridades importantes. Devemos fortalecer a proteção das fontes de água, promovendo a reciclagem dela, a construção de uma sociedade que a economize, cumprir estritamente a linha vermelha para a proteção de 1 bilhão e 800 milhões de mu, 120 milhões de hectares, de terras cultivadas. Dá 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, gente. Proteger rigorosamente essas terras, especialmente as terras agrícolas básicas, e controlar rigorosamente o seu uso. Fortalecer a exploração, ou seja, gente, você acabou de ver que não tem essa de agronegócio manda na China, não? O agronegócio, como a indústria, como tudo, se submete à vontade da maioria, aos interesses do povo. Isso é ditadura do proletariado, para quem não conhecia. Continua Xi Jinping. Proteção e desenvolvimento racional dos recursos minerais e desenvolvimento vigoroso da economia circular, de modo a promover a redução, a reutilização e a reciclagem da produção, da circulação e do consumo. É preciso aumentar os esforços para proteger um ambiente ecológico. Um bom ambiente ecológico é a base fundamental para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Devemos aumentar os esforços e nos concentrar em resolver problemas ambientais proeminentes que prejudiquem a saúde das pessoas. Devemos aderir à prevenção primeiro. A gestão abrangente, fortalecer a prevenção e o controle da poluição de todas as formas de poluição, da água, do ar e do solo, focando na prevenção e na busca por controle da poluição nas principais bacias hidrográficas, focando na prevenção e controle da poluição por material particulado no ar e nas águas e no tratamento abrangente da poluição por metais pesados, bem como da poluição do solo. Nesse sentido, faz-se necessário implementar grandes projetos de restauração ecológica, aumentar a capacidade de produção de produtos ecológicos, promover o controle abrangente da desertificação, expandir a área de lagos e zonas úmidas, proteger a biodiversidade e melhorar a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. O quarto ponto é a implementação de um rigoroso sistema de proteção ambiental ecológico. Xi Jinping diz que a construção da civilização ecológica é uma mudança revolucionária que envolve métodos de produção, estilos de vida,
modos de pensar e sistemas de valores. Para alcançar uma mudança tão fundamental, é necessário confiar nas instituições e no Estado de Direito. Alguns problemas pendentes na proteção ecológica e ambiental do meu país, Xi Jinping diz, estão principalmente relacionados a sistemas, mecanismos e ao Estado de Direito imperfeito. O secretário Xi Jinping destaca: apenas implementando o sistema mais rígido e o Estado de Direito igualmente rigoroso, podemos fornecer proteção confiável para a construção da civilização ecológica. É necessário estabelecer um sistema completo para a proteção do ambiente ecológico e a promoção e construção da civilização ecológica. É necessário melhorar o sistema de avaliação para o desenvolvimento econômico e social. Um sistema de avaliação científica é como um bastão e é o mais importante elo na construção dessa civilização ecológica. Indicadores que possam refletir a construção da civilização, como consumo de recursos, dano ambiental, benefícios ecológicos, devem ser incluídos em todo o sistema de avaliação do desenvolvimento econômico e social. E um sistema de métodos, sistemas de avaliação, metas e mecanismos de recompensa e punição que reflitam os requisitos da civilização ecológica devem ser estabelecidos para torná-los um importante guia para a promoção e construção da civilização. O meio ambiente ecológico deve ser colocado em posição de destaque no sistema de avaliação. Se os indicadores do meio ecológico forem ruins, por melhor que seja o desempenho superficial de uma economia, algo está errado. Devemos, portanto, estabelecer um sistema de prestação de contas, Xi Jinping diz. Os recursos e o meio ambiente são bens públicos e aqueles que causam danos e prejuízos a ele devem ser responsabilizados. Os quadros dirigentes que tomam decisões cegas, independente do ambiente ecológico, e cujas decisões levam a sérias consequências, devem ser responsabilizados, e devem ser responsabilizados por toda a vida deles. Você não pode simplesmente bagunçar o meio ambiente de um lugar, dar tapinhas nas costas de alguém e ir embora, e os funcionários continuem agindo como sempre agiram, sem nenhuma responsabilidade. É necessário realizar auditorias de saída de ativos e recursos naturais para os quadros dirigentes e estabelecer um sistema de responsabilidade ao longo de toda a vida por danos ecológicos e ambientais. Então, se o dirigente tomar uma decisão que no futuro vai resultar em merda, no futuro ele vai ser punido, em alguns casos com a perda da vida. É necessário estabelecer e melhorar o sistema de gestão ambiental dos recursos ecológicos, melhorar o sistema de direitos de propriedade e usar o sistema de controle para ativos de recursos naturais, acelerando o estabelecimento de um sistema de desenvolvimento e proteção do espaço terrestre, melhorando o sistema de uso intensivo de energia, água e terra, fortalecendo a água, o ar, o solo e quaisquer outros sistemas de prevenção e controle de poluição, para estabelecer um sistema de compensação de recursos e um sistema de compensação ecológica que reflita a oferta e a demanda de mercado e a escassez de recursos, reflita o valor ecológico e a compensação intergeracional, melhore o sistema de compensação por danos ambientais e fortaleça as restrições institucionais. Fortalecer a publicidade e a educação da civilização ecológica, aumentar a conscientização das pessoas sobre conservação, proteção ambiental e consciência ecológica e criar uma boa atmosfera de cuidado com o meio ambiente ecológico. Essa versão de 11 de julho de 2014, a 12ª revisada por Yang Ling e Cheng Hongyi, é a visão oficial de Xi Jinping para a civilização ecológica chinesa.